quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Iniciamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, quarta-feira e nós estamos encerrando esse caminho passado. Ouvimos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, ouvimos Abraão, que sacrifica seu filho por obediência plena a Deus. E agora vamos às páginas da igreja, as páginas do Novo Testamento, que seguem os evangelhos. Estamos na coleção das cartas de São Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31b a 34. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, e mais ainda, que ressuscitou e que está à direita do Pai e intercede por nós? Estamos no centro da carta aos Romanos, o grande tratado de São Paulo, particular sobre o tema da justificação, que depois Lutero vai adulterar o conteúdo para justificar a cisão e a perda dos sacramentos. Lá está o grande tratado paulino. Ele que tinha que enfrentar um fantasma farisaico, que era o valor divino, absoluto e final da lei. E como Jesus, São Paulo não pode negar o valor da lei, nem a sua pedagogia. Mas São Paulo precisa pregar a onipotência da graça de Cristo. De graça fostes salvos. A salvação não está fundada na boa disposição dos homens. A figura do justo aqui é representada em Cristo. Para obedecer, como Abraão, sacrifica-se a si mesmo e pelo caminho doloroso e vexatório da cruz. São Paulo sabe que esse fundamento chama-se cristianismo. E o cristianismo não é uma derivação do judaísmo, por mais que estejam intimamente conectados pelo mistério da Trindade. Mas a salvação de Cristo é inédita. Seu ato redentor nunca houvera antes. Por isso as perguntas retóricas de São Paulo neste grande hino, do qual extraímos somente um pedaço. E esse hino ainda tem uma retórica muito bem justificada ao longo dos milênios do cristianismo, que é a perseguição, a injúria, a morte, assassinato de cristãos que mal sabiam os pagãos, que era somente esta safra de bons cristãos, os mártires da primeira hora cristã. São Paulo pergunta aos que sofrem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não se trata de ser, aqui se trata o amor de Deus absoluto é a nosso favor,
Quem tem poder acima do poder de Deus? Portanto, São Paulo está clamando aos cristãos que ouçam a Deus com confiança e, mesmo nas arenas sangrentas, creiam que Deus é por nós. O culto dos mártires confirma essa fé lúcida da igreja. Confirma essa verdade, que os mártires são a fina flor dessa compreensão de fé. Deus é por nós. Mas ainda, São Paulo argumenta, suas cartas são feitas e são arrendadas pela grande retórica greco-romana. Ele diz: Deus que não poupou seu próprio Filho, é esse Deus que está por nós. Deus que o entregou à morte, seu próprio Filho, por todos nós. Esse é o estado da questão. Perseguidos, humilhados, assassinados, nós somos testemunhas daquilo que São João dirá no seu Evangelho. Vejam a grandeza do amor de Deus por nós, quando enviou-nos seu Filho para salvar. Grandiosidade infinita. O mesmo São Paulo, em outra carta, dirá: dar a vida por alguém honesto, talvez. Mas dar a vida por pecadores, blasfemadores e incrédulos, pecadores? Então, não se trata de confiar no vazio, como um enganador que faz você assinar documentos em branco, porque você confia nele. A confiança em Deus é testemunho da mesma ação de Deus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, aquele que o entregou por nós, no patíbulo da cruz. Ora, a primeira frase vem concluída com uma outra pergunta. Então, se Deus está por nós, como não haveria de nos dar com Ele todas as coisas? Portanto, não significa que não sofremos com as perseguições, mas jamais desolados, jamais desesperados, jamais esmagados. São Paulo dirá isso em uma outra carta sobre os apóstolos. A fé é confiança num Deus que já demonstrou-nos, com muita evidência, os quilates de seu amor por nós. Portanto, mesmo num paradoxo que ele mesmo colocou durante a sua pregação, no relato das bem-aventuranças, sobre os que sofrem, choram, buscam justiça e são perseguidos, e etc. Como não havia de nos dar com ele todas as coisas? E aí começa uma questão muito prática, porque povos incivilizados simplesmente matam. Povos civilizados matam, mas ao menos agenciam ou inventam um sistema judicial. Os romanos tinham um bom sistema judicial, o direito romano. Isso ficava fora do comportamento de um imperador enlouquecido e imoral como Nero. Mas a mesma sociedade, o mesmo Senado romano, por fim, limitavam este poder do imperador, quando ele simplesmente ultrapassava e negava o direito à justiça. O texto termina com uma verdade fundamental: aquele que intercede por nós diante deste mundo é aquele que morreu e ressuscitou por nossa causa.